bastonário Rogério Alves, vou começar por lhe pedir que face à minha antiguidade, à minha idade e à nossa longa amizade, que me dispense de tratar pelo título que Vossa Excelência tem o direito e merece, e que me possa tratar por tudo. Com certeza. Senão eu não sei falar contigo. É outra língua. É outra língua. É outra língua. Virá noutro projeto de lei. Noutro projeto de lei. Mas agora temos projetos de lei então com a língua também. Exatamente. Extraordinários que ainda vão aparecer. Exatamente. É verdade. Ainda vão aparecer. Mas então, eu gostaria muito de agradecer, em nome da delegação, o teres prontamente prestado a dar teu contributo para esclarecer um pouco os colegas e para dar a tua opinião sobre este momento tão complicado, que de repente entrou tudo em pânico, mas que presumo que seja uma coisa que já há algum tempo abobrava, que é esta alteração que se pretende, quer à lei sobre o funcionamento, constituição e funcionamento das sociedades profissionais, passando a permitir as sociedades multidisciplinares, que é uma questão que sempre foi muito controversa entre nós, advogados, relativamente às questões de sigilo, e relativamente à lei do regime das ordens profissionais, com estas alterações todas que se pretendem introduzir e que penso que vão afetar, positiva ou negativamente, é isso que eu gostaria de saber, qual era a tua opinião, a nossa vida enquanto advogados e, sobretudo, a própria instituição da Ordem dos Advogados. E gostava de saber qual é a tua opinião, sempre avisada, sobre a questão. Obrigado, Isabel. Então deixa-me cumprimentar todas as colegas e os colegas de Cascais e todos os que eventualmente, e todos os que venham ouvir esta entrevista, porque obviamente isto é de Cascais para o mundo, não é? De Cascais para o mundo. Com uma tal Presidente da Delegação não poderá ser de outra maneira. Ora bem, começando pelo fim, o que eu acho perigoso neste projeto, nomeadamente do Partido Socialista, que entretanto já foi aprovado, sendo agora a especialidade, sendo agora exatamente a especialidade, o que eu acho perigoso é que o Estado quer tomar conta da Ordem dos Advogados, também das outras, em bom rigor, mas porque esta lei, quando nasce, é para todos, para todas as ordens. Mas quer tomar conta das ordens. A moral desta história, com pouca moral, é que, e podemos entrar depois no detalhe das sociedades multidisciplinares, da formação que é obrigatória, da que não é, já lá iremos. Mas é bom começar pelo fim, para não perder o foco. O Estado quer tomar conta das ordens profissionais. E, dentro das ordens profissionais, aquelas que têm mais tradição, mais preponderância e que têm mais contribuído para a edificação, nomeadamente de um país democrático, são aquelas que sofrerão mais. E na linha da frente, seguramente, sem qualquer chauvinismo, está a Ordem dos Advogados. A mais antiga. A mais antiga e claramente marcante na edificação do Estado de Direito Democrático, nomeadamente pela sua tradição, antes de 25 de Abril e depois de 25 de Abril. E isso nasce de onde? Nasce do órgão de supervisão. Quer dizer... Que eles pretendem introduzir. Que eles pretendem introduzir como obrigatório nos estatutos de cada ordem. Isto faz lembrar aquelas frases um pouco assoboiadas e hoje proscritas da nossa linguagem, daqueles que nós víamos nas casas. Cá em casa manda ela, mas nela mando eu. Portanto, o Estado diz assim, a autorregulação com certeza, são as ordens manterem-se com certeza, mas nós mandamos nas ordens. Portanto, isto é claramente o que este diploma diz. Porquê? Se nós olhamos para este órgão de supervisão, ele tem competências em recurso em matéria disciplinar, tem competências em matéria de estágio, tem competências na aferição da conduta da própria ordem. E o que é este órgão, ao fim e ao cabo? E dos próprios advogados. E dos próprios advogados. Portanto, é o órgão da ordem que, tendo pessoas fora da advocacia, manda na ordem. Portanto, para simplificar, não é um órgão que nós possamos considerar como aos outros, nomeadamente com o bastonário, ou com o Conselho Geral, ou com os Conselhos Regionais, o Conselho Superior. Não, porque, por exemplo, este órgão de supervisão, tanto quanto se percebe esta proposta, receberá em recurso as decisões do Conselho Superior. Portanto, vamos ter um órgão acima do Conselho Superior. Mesmo antes de entrarmos no detalhe, vamos ter um órgão que vai decidir sobre... Que é maioritariamente com elementos não externos. Ora bem, porque nós temos 3 advogados, dos ou quais... médicos, ou o que for. Sim, enfim, agora toda a gente perdoará um bocadinho este egoísmo de falar da Ordem dos Advogados. Que é o que nos interessa. Mas os outros podem seguir este trilho porque vão levar o mesmo tratamento.
tem 3 advogados, sendo que nenhum deles pode ser o presidente. Portanto, nós temos uma espécie de lepra em termos de... Nenhum advogado pode ser presidente. Pois há 2 representantes das universidades, uma pessoa com reconhecido mérito e o provedor. E destes 4, esta lei ainda não diz que 4 é menos do que 3, portanto, apesar das algumas incongruências, destes 4 escolher-se-á um presidente. Portanto, haverá um número ímpar, mas mesmo assim haverá um presidente. Agora, este órgão tem de ter estruturas, este órgão tem de ter apoio. Como é que são estas 7 pessoas que vão analisar os recursos das decisões do Conselho Superior em matéria disciplinar? Não, com certeza que não. Vão ter de ter uma equipa, vão ter de ter gente a trabalhar para... Vão verificar os exames de estágio, vão decidir no final sobre quem entra e quem não entra na profissão, mas quem? Estas 7 pessoas? Estas 7 pessoas fazem isso tudo? Não, claro que não. Nós estamos a criar uma pequena ordem, uma micro-ordem, ou um istmo, uma aldeia gaulesa que resiste, mas não resiste à ordem, que manda na ordem. Porque os dossiês fundamentais estão com este órgão. Portanto, isto é uma tática cínica e sonsa, que é de colocar como órgão da ordem, um órgão que vai controlar a ordem, rompendo com toda a tradição da ordem. E é preciso perceber o seguinte: as ordens já são entidades públicas. As ordens são uma agremiação privada, um clube privado, em que a advocacia manda em si próprio. Não, são entidades públicas, com atribuições de ordem pública, que aliás são desempenhadas por muitas pessoas gratuitamente. As pessoas estão nos conselhos de ontologia, nos conselhos regionais, no Conselho Geral, no Conselho Superior. Exatamente, nas delegações, com exceção do bastonário, que há meio dos anos, há 3 ou 4 mandatos, é remunerado, desde o tempo do António Marinho, e eu concordo com isso, portanto não estou a fazer nenhuma crítica. A verdade é que há muita gente que dá muito do seu tempo, gratuitamente, ao desenvolvimento de funções de ordem pública, seja em matéria disciplinar, seja em matéria de estágio, seja em matéria de combate à procuradoria ilícita, muitas coisas. Eu nunca vejo as ordens serem reconhecidas por isto. Bom, então o que é que este projeto faz? Este projeto diz assim, bom, qual é o pretexto? Qual é, agora para utilizar aquele anglicismo, o ticket ou o trigger para entrar dentro disto? Não se pode restringir o acesso à profissão. A União Europeia diz que não se pode restringir o acesso à profissão. E, portanto, vamos começar por ver como é que se vai modular o estágio e aproveitamos para tomar conta da ordem. Isto é uma coisa absolutamente... Mas concordas que o estágio provavelmente precisaria de... Concordo e muito. Aliás, eu quando fui bastonário, agora pouco ou nada interessa, é história, enfim, mas eu terminei com a obrigatoriedade da frequência às chamadas disciplinas da primeira fase. Eu entendia que quem tivesse sorte de estar num escritório, pudesse ter ajuda do patrono e de outros colegas, etc., do patrono, poderia dispensar essas aulas. Mantive-as porque haveria muita gente que não tinha outra maneira de aceder às matérias. Até porque há dificuldade em arranjar patrões. Claro que sim, então havia ali uma possibilidade das pessoas terem uma formação a quem não conseguisse estar no escritório de patrono. Eu era um grande defensor, aliás, se me tivesse recandidatado, eu estava a trabalhar com as faculdades de Direito para evitar algumas destas redundâncias. Eu concordo que a ordem não se pode transformar numa espécie de universidade, ou pequena universidade, ou universidade de pós-graduação. As universidades são as universidades. A ordem forma advogados numa vertente mais prática, mais dinâmica. Foi como eu tive no estágio. Exatamente. Eu nunca tive essas aulas. Nem eu. Nós fomos do tempo da outra senhora. Do tempo da outra senhora. E as matérias de deontologia. Mas eu até iria mais longe. Eu acho que as universidades, e era isso que eu estava a tentar sensibilizar, nomeadamente a Faculdade de Direito de Lisboa, Coimbra, a Católica, etc., em terem, dentro do seu modelo até já de mestrado e até de licenciatura, disciplinas específicas de orientação para a advocacia. E quem, nomeadamente deontologia profissional, as disciplinas processuais e não só. E quem frequentasse essas disciplinas poderia ter até um acesso mais rápido à advocacia. Portanto, eu concordo que, primeiro, tem de haver acesso, tem de ser claro que pelo menos uma vez por ano, como diz este projeto, tem de haver a possibilidade de inscrição nos estágios da ordem, que não se pode ficar à espera, um ano e meio. Acho que 12 meses, portanto, é discutível, seja 12 meses, seja 14 meses, os estágios têm de começar e acabar dentro daquele período, isto é, a formação, a avaliação e o resultado tem de ser comprimido dentro daquele período. Acho que a ordem não deve ser uma universidade de segundas núpcias, mas atenção, eu sempre digo, para mim a advocacia é uma profissão de acesso livre, não tem de ser de acesso fácil. Pronto. E isso é uma diferença. Como não é em França, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Ora, em Portugal não é difícil. Em Portugal... Não, pelos números. Exatamente. Basta ver os números. Isso é porque aquilo que é manifesto é que há algum atraso e aquilo que as pessoas se queixam mais é a demora que tudo isto tem, uma certa complicação e um custo. Eu aí concordo. Acho que tem de se intervir no próprio custo.
para muitas pessoas, pagar 700, 800, 1000, 1500, 2000 é muito dinheiro. Isso pode corresponder a 2, 3 salários do agregado familiar dos pais do candidato. Portanto, nós temos de ter isso. Eu com isso concordo. Agora, com base nesta boa percepção e nesta boa ideia, sem diminuir o nível de exigência, diminuir o tempo não é diminuir o nível de exigência. Mas isso até as próprias normas europeias, que assim são sempre dadas como pretexto, dizem que é preciso manter o interesse público, a qualidade da profissão. Estamos de acordo. De caminho, tomou-se conta da ordem dos advogados. Sim, porque tudo o resto não decorre absolutamente nada de nenhuma... Nada. Isto foi a pretexto disto, quer dizer, houve um incidente diplomático na visita do rei de Espanha a Portugal. A Espanha aproveita para invadir Portugal. Quer dizer, manda uma nota de protesto pelo incidente diplomático, espera que não volte a acontecer e aproveita para invadir o país. Isto foi o que aconteceu. E não é a questão do provedor. Eu vi até em debates parlamentares as pessoas muito preocupadas com o provedor. Não é o provedor. Eu acho que o provedor... Até pode existir. Até pode existir. Atualmente deixará de ser facultativo. Na nossa ordem nós não nomeámos o provedor porque é uma faculdade que nos assiste. Mas, não, isso não é o problema. Haver uma pessoa de fora da profissão que assinala isto ou aquilo, acho ótimo. Acho ótimo. Agora, não é construir um órgão que vai tomar conta da ordem. Portanto, no fundo, isto resume-se a ordem trabalha, continua a fazer basicamente o que faz nas suas múltiplas funções, mas com a supervisão do Estado. Portanto, há um órgão do Estado que manda na ordem e que decide tudo o que é essencial existe na ordem. Eu sou completamente contra isto, porque, e aliás acho curioso. E toda a gente espera. Sim, eu espero que sim, mas isto é de um populismo rasteiro e básico. Assim, quando os governos entram em crises de popularidade, atacam as ordens. E, sobretudo, atacam determinadas profissões. Sempre. Sempre. José Sócrates, quando entrou para o primeiro-ministro, fez logo as férias judiciais, para acabar com a preguiça judiciária. Pronto, e as pessoas disseram, sim senhor, tanto tempo de férias. Ninguém quis compreender que nas férias se recuperam determinados processos, se fazem as sentenças mais longas, se agrupa e acumula as férias dos vários funcionários para não termos os coletivos a ter férias em janeiro, até em abril, até em agosto. Enfim, mas é demagógico, dá votos, dá popularidade e quando você tem crise de popularidade não há nada como atacar médicos, advogados, etc. E foi o que isso fez, a Providência 106. É uma coisa, como tu disseste, já dura há muitos anos. Quando eu me candidatei ao então chamado Conselho Distrital em 2001, para o mandato que se iniciou em 2002, já há isto. Já. Porque é o Estado a querer mandar. E o que eu acho extraordinário, que as pessoas criticam o Estado em quase tudo. Criticam na vertente fiscal, criticam na vertente do Serviço Nacional de Saúde, criticam na vertente dos transportes, mas depois querem introduzir o Estado em tudo. Mas se tu vires, quer os senhores deputados, quer os senhores comentadores, quer os senhores jornalistas, acham que estão num grande entusiasmo de que esta alteração vai trazer o fim de um corporativismo. Sim, que não existe. Porque, aliás, uma das críticas que é muitas vezes feita à Ordem dos Advogados, e eu continuo aqui cingido àquilo que conheço melhor, é que precisamente praticamente todos os candidatos à advocacia acedem à advocacia. E às vezes é complicado. Até algumas das pessoas que a gente encontra depois não entende como. Exato, é só olhar para os números. É só olhar para os números. Portanto, eu gostava de saber quantas pessoas frequentaram o estágio e, sem ser por desistência própria, não conseguiram aceder à profissão. Eu arrisco nem 10%. Nem 10%. Portanto, já estou a ser muito generoso e a dar aqui ou pelo menos uma aberta, uma folga ao meu desconhecimento destes anos mais recentes. Mas a verdade é que, apesar das complicações burocráticas, do custo, e tudo isso deve ser desbastado. Tudo deve ser desbastado. Isto deve começar num dia, terminar no prazo consignado, com tudo feito, não ser caro, pode ter um pequeno preço, mas não ser caro, porque tudo isto, mas não nos esqueçamos que quem paga tudo isto são os advogados. Pois. Os advogados pagam as cotas. Sim, quem é que vai pagar o tal órgão supervisor? Ora, essa é para mim uma questão muito importante. Estes senhores trabalharão gratuitamente com este trabalho todo e as pessoas forem trabalhar para eles. Os administrativos os advogados, e eu espero que não sejam os administrativos a decidir os recursos de matéria disciplinar. Exatamente. Mas já não digo nada, mas pronto, tem de haver, não sei se advogados, se sei lá quem, a decidir os recursos disciplinares, não sei que profissões é que vão decidir recursos jurídicos de matéria jurídica da advocacia. Até em matéria, vou pensar que poderão ser advogados. Mas essas pessoas vão ser remuneradas? Não sei, tudo isto está em aberto. Nós temos, como sabes, também ou melhor do que eu, centenas de processos, para dizer milhares de processos, a tramitar nos vários conselhos de ontologia e no Conselho Superior.
Mas quem são estas 7 pessoas que vão tratar disto tudo, sozinhas, e de caminho também tratam do estágio, e de caminho também vai tratam... toda a gente recorrer depois para o último. Portanto, vamos ter 3 graus de recurso. Aliás, vamos ser mais garantísticos que a Justiça Nacional. A Justiça Nacional está a tentar diluir as recursos. E aqui nem pode haver dupla conforme. Porque senão estes senhores ficam desapossados do seu poder. Exatamente. Portanto, dupla conforme não, porque estamos, o órgão de supervisão é que no final decide. E portanto, não sei se eles também decidem quando não houver recurso. Não sei se fazem uma revisão das decisões, porque isso para mim não está claro. Aqui diz, mediante recurso das decisões, portanto admito que seja só com recurso, mas é poderes de controlo em matéria disciplinar, mediante recurso das decisões. Bom, eu não sei se agora as pessoas vão deixar de recorrer para não chegar a estes senhores, mas a pergunta é a seguinte, o recurso do Conselho Superior, o recurso do Conselho de Deontologia, eu não sei. Portanto, eu não sei como é que isto está previsto. O que sei é que este órgão é um órgão que tem, na Ordem dos Advogados, quase o efeito que o zero tem na multiplicação. É o elemento absorvente. Portanto, tudo multiplicado por zero dá zero. Portanto, aqui, este órgão toma conta de tudo. Eu acho isto altamente preocupante. Isto vai mais longe do que discutir um determinado formato de estágio, na sua duração, no seu custo e no seu teor, na sua parte letiva, no seu currículo. Vai muito mais longe até do que discutir as sociedades multidisciplinares. Vai no sentido de retirar a autorregulação às profissões liberais. No fundo, a nossa independência. Exatamente. Ora, e aí é que bom. Agora a ordem fica com um patrão. É. Aquilo que o advogado nunca deve ter, porque mesmo quando tem um patrão no sentido laboral do termo, o nosso estatuto diz que há linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. Agora aqui é a ordem que fica com um patrão. Isto é uma coisa, do ponto de vista é próprio de uma era de desamor aos direitos humanos, à liberdade e à democracia. É uma asfixia da omnipresença do Estado. É uma coisa terrível. É o Estado, isto nem o Orwell terá imaginado isto nas suas confabulações de 1984. Isto é uma forma de controle da sociedade civil. Absolutamente. Absolutamente. E eu sou, exatamente, defensor do sentido contrário. Mas mais, a Ordem dos Advogados, e admito que outras ordens conheço pior, com todos os defeitos que possa ter, tem exercido um papel, de um ponto de vista, muito positivo. Tem turbulências, tem problemas, tem ineficiências, tem falhas, tem atrasos, como tem o sistema judicial, como tem o Sistema Nacional de Saúde. Agora, temos muita gente a trabalhar gratuitamente, de forma disponível, de forma discreta, sem qualquer ganho marginal. Quer dizer, ninguém que esteja num Conselho de Deontologia, que esteja numa delegação, num Conselho Regional, tem notoriedade por causa disso. Tem muito trabalho. Faz gratuitamente. Está-se a acabar com tudo isto. Para matar a autorregulação e mandarem tudo. Portanto, esta asfixia é, de facto, terrível. E isto coarta a nossa liberdade. E dos cidadãos também. E claro, agora se somarmos a isto, todas as obrigações de compliance que já impedem sobre a advocacia, todas as obrigações de comunicação, todas as obrigações de participação nas entidades fiscais, bom, ao fim e ao cabo, nós estamos a ficar cercados. As pessoas têm de compreender que o reduto da defesa dos direitos humanos, que são os advogados, que é a advocacia, está a ficar cercado, está a ficar coartado, está a ficar maniatado, está a ficar adotado. Muito jeito. Com certeza. E depois nós dizemos sempre assim, bom, mas isto é a União Europeia. Isto é a União Europeia. Eu aí diria duas. Mas a União Europeia não pediu nada disso. Ora bem, aí é que está. Em primeiro lugar, o que vem da União Europeia não é forçosamente bom. E qualquer dia começamos a ter síndromes polacos mais acentuados. Eu discordo completamente do que disse o Tribunal Constitucional Polaco, eu não conheço a decisão, mas eu não sou pela rebelião contra a arquitetura jurídica que está instituída. E nós todos aprendemos qual é a prevalência do direito. Não está assim. Agora, também não temos de aceitar de forma mimética, e assim que fomos além da Troika, também vamos além de todas estas normas. Como, aliás, o nosso querido amigo José de Freitas, enquanto presidente do CCBE, que agora creio que já não é, assinalou. Ele diz, bom, atenção, nós estamos a ir além daquilo que nos é pedido, e mesmo estas normas cuja transposição se está a operar, falam sempre no interesse público. Bom, é que se nós continuarmos por este caminho, qualquer dia, qualquer licenciado, como aconteceu, aliás, até há alguns anos, em Espanha, um licenciado em Direito inscreve-se na ordem e começa a exercer a advocacia. Bom, mas também podemos um dia permitir que haja exames ad hoc a pessoas que, não sendo licenciadas em Direito, têm uns conhecimentos acentuados sobre a matéria. Quer dizer, isto não diz aqui, mas é o caminho que está a tomar. É o caminho que se está a tomar. Porque, e isto não defende o interesse público.
Uma defesa de serviço público é uma advocacia independente, bem formada, dotada de seguros, de autorregulação, de poder disciplinar, mas de liberdade relativamente ao Estado. O Estado vai dar ordens às ordens. Isto é uma coisa perigosíssima. Perigosíssima. E, portanto, eu sou completamente contra este projeto. Para não vermos grande luz ao fundo do túnel com toda a opinião pública, praticamente, como se tem visto nos variados debates, a acharem que é uma coisa extraordinária. Porque... É verdade, e por isso é que o projeto avançou, porque é popular. Não. Quer dizer, porque, na verdade, as pessoas diabolizaram muito a advocacia, mas há muitos anos, há muitas anedotas, todos advogados. Só que eu recordo, e enfim, não é a única experiência, nem é o único elemento de suporte, mas há uma coisa que eu recordo. Quando eu estava no Conselho de Presidente do Conselho Distrital, nós temos um inquérito sobre a advocacia, um grande inquérito, que aliás feito por uma escola que nós contratámos para o efeito. E havia uma coisa muito interessante. As pessoas, de uma maneira geral, gostam muito de gozar com a advocacia, satirizar, mas nesse inquérito ficava claro que as pessoas, em regra, gostavam do seu advogado. Daquele que lhes calhou em sorte. E que tinham confiança. Confiam nele. É curioso. Há uma imagem sobre a profissão que não tem nada a ver com a imagem que as pessoas têm do seu advogado. O advogado não tem de dizer, olha, veja lá o que é que me vai dizer, que eu tenho de dizer à polícia. Veja lá o que é que me vai dizer, que eu tenho de já correr contar ao fisco. Veja lá o que é que me vai dizer das partilhas com a sua família, que eu vou contar aos seus irmãos. Porque senão posso ter uma coima. Eu, o advogado. Ora bem, isto é tudo o que não é preciso nesta sociedade. E, de facto, o poder não deixa a sociedade respirar. E eu, por mais que me digam que isto é muito popular, o critério da popularidade, já deu a geneira, é muito lado. Sim, aqui também vai. Aqui também vai dar, a geneira é muito lado. E depois as pessoas, quando precisarem de gente livre, depois não digam que o Estado está em todo lado. Depois não digam que isto é uma asfixia, não digam que isto é uma camisa de forças. Porque quem se bate contra isso somos nós. Até por formação, exatamente, por vocação, por juramento. E agora, se nos deixarem lutar, funcionalizam-nos a todos. Isto é aquele tipo de parvoízes que se dizem, nomeadamente, quando se diz assim, o estágio tem de ser remunerado. Ora, muito bem, não há ninguém que não esteja de acordo com isto. Seguramente, no teu escritório, no meu escritório, os estágios são sempre remunerados. Agora, atenção, se isto se decide por decreto, nós temos de saber... Quem é que depois cadastra? Com certeza. E às vezes a pergunta poderá ser esta. Se eu prefere não arranjar quem lhe dê estágio ou fazer um estágio gratuito. E repito, eu sou totalmente defensor da remuneração. É isso que eu concordo, é isso que eu pratico. Mas admito que a realidade não é toda igual. Não, até porque depende. Está a falar em Lisboa, exatamente, a falar com certeza. Trás dos Montes. Exatamente. Eu ainda me lembro de países na Europa desenvolvida onde o estagiário até pagava o patrono. Portanto, a pergunta, como se antes, quando se aprendia a fazer alfaiate, para mim, eu não discuto lógicas, discuto princípios. Concordo em absoluto com a remuneração. Mas é preciso dizer, uma tabela, mas depois vai-se impor ao advogado que pague X de acordo com uma tabela. O advogado diz, não quero ter estagiários. Ponto final. Não quero ter estagiários. E veja como é que se resolve o problema. É preciso pensar. Não é só dizer coisas bonitas, mas potencialmente, em alguns casos, inexecuíveis. E, portanto, fica um residual de pessoas. Até porque há muitos colegas que o que pagam aos estagiários é em função do trabalho que eles vão fazendo. Claro. E não uma remuneração fixa. Claro. Que é uma coisa que eles têm que entender, uma vez que nós próprios não temos uma remuneração fixa. Ora bem, é que a nossa profissão tem esse sortilégio. Quer dizer, mas o Alexandre O'Neill dizia, há quem pense que a água nasce nas torneiras. E, de facto, eu admito que às vezes o Estado, que para obter dinheiro só tem de lançar impostos. É que isto é um péssimo hábito. Eu falta-me o dinheiro no seu imposto. Pronto. E depois, às sextas-feiras, baixa 1 cêntimo a gasolina e à segunda aumenta 5. Pronto. É uma espécie de operação harmónio. Quem quiser correr no fim de semana para abastecer, beneficiou ali daquela minha pequena condescendência. Tive ali um pequeno ato de generosidade. Tipo o suzerano, eu estou bem disposto. Quando não havia lei, não é? O suzerano, o rei, dizia, estava a julgar um infeliz qualquer. Se estivesse bem disposto, deportava-o para a África. Se estivesse ainda mais bem disposto, dava-lhe só 20 chicotadas. Se estivesse mal disposto, mandava-lhe cortar a cabeça. Pronto, e nós estamos a voltar um bocadinho aqui a regras que, pela sua inoperância, vão causar situações muito difíceis. Porquê? As pessoas olham por isto e dizem, claro que os estagiários têm de ser remunerados. Claro, quem é que discorda disso?
Agora é preciso saber se há condições para que isso seja. seja. Que as pessoas não sabem. Claro! Existe a advocacia. Há advogados que são ótimos, que vivem com dificuldades económicas, não poderão aceitar um estagiário, mas para quem seria ótimo, enquanto estagiário, estar lá a aprender. Exatamente. Portanto, bem, está aqui a realidade que seria a realidade ideal. Concordo. Concordo e pratico. Na minha sociedade, os estagiários são sempre remunerados na tal base fixa. Na tal base fixa, que não tem a ver com o trabalho. Pronto. Mas isso é uma realidade. Há outras realidades. E temos de deixar as profissões também afeiçoarem-se um pouco à sua realidade. Mas lá está. Esse é um detalhe importante, mas que não tem a ver com esta OPA gratuita, em qualquer caso, que o Estado faz sobre as ordens. E isto é um sinal perigoso. Eu acho que as pessoas vão acordar para isso. Mas também me espanta que, por exemplo, o PSD se abstenha. Abstenha-se. Quer dizer, ou lava as mãos. Eu não percebo. O PSD abstém-se, mas o PSD não tem opinião sobre a matéria, tanto lhe faz. Porque vamos lá ver, as alterações da especialidade podem resolver pequenas coisas. E espero que algumas coisas da lei até prevaleçam, porque já disse tudo de acordo com elas. Agora, este órgão de supervisão não poderia existir. Este órgão de supervisão é... Mata. Isto o espírito das ordens. Isto é um tumor que fica ali porque é um tumor que faz tumor. É uma pata do Estado. O Estado passa a mandar as ordens. Eu acho isto um passo atrás, do ponto de vista histórico, e um autêntico certificado de minoridade à coisa. Podemos fazer nada. Bem, eu não digo que nada, quer dizer, eu acho que é fundamental tentar. É uma luta desigual. É uma luta desigual porque os jornais de comunicação social ficam logo muito animados com estas normas, com este machismo do Estado, este marialvismo. Agora mandem tudo e mais alguma coisa. Agora vai ver o Sr. Bastardo dos advogados anda aí a dizer coisas, vamos ver se ele continua a dizer. O Sr. Bastardo dos médicos anda aí a dizer que há médicos a mais ou médicos a menos. Ele agora vai ver, quando lá tiver o órgão de supervisão, não sei se o órgão de supervisão mostra um cartão amarelo ao Bastardo. Cartão amarelo. Ao próximo, vai para a rua. Não sei se poderá fazer isso. Mas, a verdade, o que é que se pode fazer? Para fazer aquilo que os advogados sempre fizeram. Contra tudo e contra todos, contra ventos e marés e os ventos da história e tudo e mais alguma coisa, tentar explicar às pessoas que isto é errado. A luta é desigual porque o Estado tem muitos meios. O Estado tem muito poder, sobretudo quando consegue mobilizar a opinião pública, distraindo-a das questões fundamentais, uma opinião pública que, em regra geral, critica duramente o Estado. Quer dizer, o Estado que não consegue arranjar um cartão de cidadão para o dito custo cidadão, que o obriga a ir aqui, lá, à província, porque demora 6 meses, 7 meses, 8 meses, quer tomar conta de tudo. É realmente uma pretensão, é uma pretensão gulosa e muito difícil de justificar. Então já é tão inábil a tomar conta das coisas e quer tomar conta de tudo. Ora, há coisas de que o Estado deve tomar conta. O abastecimento de água às populações, um bom Serviço Nacional de Saúde. Com certeza que sim. As ordens profissionais não. Deve olhar para elas como entidades públicas que são. A Ordem dos Advogados é controlada pelo Tribunal de Contas. Como parceiros, não claro, independentes. A lei, a nossa lei, é uma lei da Assembleia da República. Parece como nós que fizemos, numa cabana à noite, fizemos uma lei para nós. É uma lei da Assembleia da República. Os nossos regulamentos têm de ser conformes à lei. E se não forem, são, obviamente, sindicados pelo Tribunal. A conduta dos advogados, ela própria, no plano civil, no plano penal, é sindicada fora da ordem. Nós temos o poder disciplinar. Parece que, de repente, tudo era um desregulamento total e agora vai entrar nos eixos. Vai entrar nos eixos. Ora, o Estado caracteriza-se por não conseguir pôr quase nada nos eixos. E por isso é que nós criticamos o sistema judicial, criticamos o Sistema Nacional de Saúde, etc. Mas o Estado põe tudo nos eixos. Mas quanto menos é capaz de fazer bem, mais se propõe fazer. Nas áreas em que ganha popularidade. Então, tu perguntaste o que é que a gente pode fazer para a pedagogia contra a demagogia, que é uma coisa difícil, é uma luta difícil, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, mas é o que nos resta fazer. São as nossas armas, nós somos as pessoas do verbo, temos de tentar convencer as pessoas, mesmo que tenhamos 1% do tempo disponível para quem tem para dizer coisas que não fazem sentido, para ser simpático. Muito obrigada. Gostei muito. Acho que realmente concordo inteiramente contigo. Isto é uma afronta completa à nossa ordem, às demais também. Mas a nossa é mais chocante. É mais chocante. Porque nós somos os últimos defensores de direitos, de liberdades e garantias dos cidadãos. É verdade. E agora, qualquer dia, somos todos assalariados do Estado. Porque é para aí que estamos a caminhar. Não sei onde é que o Estado vai arranjar dinheiro para os salários. Sim, mas, de qualquer modo, isso também é cínico, porque o Estado só decreta.
e depois alguém há de resolver. Exato. Portanto, isto é profundamente cínico. Agora, esta medida é totalmente desnecessária. Repare-se a questão do estágio, debata-se a questão das sociedades multidisciplinares, depois se ficará para outra entrevista. Sim, porque essa também é complicada. Isto é complicado. Mas faz-se assim na Alemanha, faz-se assim em França. Discutamos isso. Mas agora, a pretexto dessa discussão, começamos pelo fim. E digo, para garantir o bom destino e o bom desfecho da discussão, eu tomo já conta disto. Bem, isso é batota. Isso é batota. Mas enfim, é o estado a que isto chegou. Obrigadíssima. Obrigado. Gostei muito de ver. Bom, também eu gostei muito de ver. Ainda estás muito bem.